Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e hoje nós vamos falar de comportamento. Olha só, a vida é uma coisa muito complicada, não é mesmo? Principalmente o conviver em sociedade, ao mesmo tempo que a gente tem que aprender a conviver, que é importante para que haja essa relação interpessoal. Às vezes vão aparecendo desafios diários. E é nesse momento de fragilidade que aparecem aquelas pessoas que gostam de dar aquele conselho no nosso ouvido, ou seja, querendo nos manipular. E é preciso saber lidar com isso. Mas será que é possível identificar esse indivíduo? Qual o perfil dele? Para responder essas e outras perguntas, nós estamos recebendo mais uma vez no programa Estilo de Vida a psicóloga Shirlene Soares. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia. Bom dia, Nádia. É um prazer estar aqui contribuindo mais uma vez, levando informação. É um assunto muito polêmico, né? A gente já começa por aí, comportamento. A gente estava até comentando antes de começar a nossa entrevista que o conviver em sociedade é algo muito difícil. Por que não existem só computadores e papéis, né? Muito prazeroso também se você aprender, né? É, aquela coisa, a gente precisa conviver em sociedade, que é importante para a nossa existência, né? Porque senão a gente não existiria realmente. Para que o ser humano, né? Para algumas pessoas se torna um grande desafio por não se conhecer e não conhecer a forma de funcionar das outras pessoas. Então, realmente é um grande desafio, por isso o processo de autoconhecimento tem que ser contínuo. Agora a gente precisa explicar para o nosso telespectador o que é essa manipulação de pessoas, doutora. Então, primeira coisa, a gente precisa desmistificar que a manipulação sempre é uma coisa ruim, porque todos nós em algum momento utilizamos a manipulação em algumas situações. Então, existe a manipulação que você utiliza como uma estratégia de convivência social. Nem tudo às vezes você consegue dizer, porque senão você vai magoar alguém, ou você pode também levar uma informação que pode ser usada contra você. Então, em algumas situações você se vê obrigado a usar uma manipulação mais branda, mais leve. E isso não precisa necessariamente ser caracterizado como algo patológico, como algo ruim. Mas existem também os quadros de manipuladores patológicos e esses sim a gente precisa ficar esperto para saber lidar com eles, né? Isso. E saber se sair, o que Isso, falar, com como certeza. falar, né? Inclusive, a gente estava até falando sobre isso, saber o que falar, como falar, no tom que se deve falar, é muito importante, né, sim, doutora? Sim. E às vezes a pessoa está tentando nos manipular, só que é uma atitude super simples, algo que a gente nem imaginaria que aquilo se enquadra dentro dessa manipulação, né? Isso, até porque o manipulador ele fica expert nisso, né? Então ele sabe exatamente como fazer, como alcançar cada pessoa. Então ele escolhe o tom de voz, sim, ele escolhe o comportamento adequado, ele se treina a vida inteira para isso. Então quando se trata de um manipulador patológico, nós temos que ficar muito atentos, porque eles são muito profissionais na arte de manipular. E muito frio também, viu? Agora, no que diz respeito a esse manipulador patológico, por que ele tenta manipular as pessoas, doutora? Então, o patológico ele está sempre trabalhando para conseguir o benefício próprio. Ele não está preocupado com se vai machucar alguém, se vai ser ruim para alguém. O benefício sempre de atrair a atenção para si mesmo, de conseguir algo em benefício próprio. Então, a gente está falando de estruturas patológicas, e aí se enquadram antissociais, estruturas histriônicas e até mesmo narcisistas. Então, essas estruturas mais patológicas, elas têm um jogo de funcionar, um jogo de manipulação diferente. E aí a gente precisa, nem todo mundo, né, vai conseguir identificar, até porque nem todo mundo tem essa visão mais clara, mais detalhada dessa forma de funcionamento psicológico das pessoas. Agora, em que fase isso se caracteriza? É mais comum na fase infantil, na fase juvenil, adulta ou na terceira idade, digamos assim? Então, a gente percebe que as crianças, elas começam a manipular os pais muito cedo, né? Então, elas conseguem ali fazer algumas estratégias e vai dando certo. Às vezes para conseguir não tomar o banho, às vezes para conseguir comer o que os pais não estão autorizando naquele momento. Ou conseguir um brinquedo. Ou conseguir um brinquedo, então elas vão testando o olhar, testando a forma de chegar nos pais, então elas vão testando diversas formas
de sedução e vão ficando expert no assunto. Porém, se tiver um ambiente saudável, se essa criança se desenvolver saudavelmente, ela vai aprender a usar a manipulação de forma mais light, de forma mais branda. Agora, se for um ambiente onde vai desenvolver uma estrutura de personalidade adoecida, aí nós temos um problema. A gente tem que aprender a dizer não sempre, né? Desde o início para os nossos filhos, senão é frustrar, o que acontece, né? Frustrar é necessário, né? Agora, doutora, a gente precisa entender qual é o perfil desse manipulador para que a gente consiga saber lidar bem com ele, porque dizem assim, né? Diz um ditado popular que a gente precisa manter o inimigo próximo, né? Sim. Então, por que não a gente tentar burlar todas essas situações? E qual é a característica que ele apresenta? Agora eu vou chamar a nossa tela interativa número 2 para a gente conseguir discutir o perfil desses manipuladores, coisa que eu jamais imaginaria, viu, doutora, pesquisando sobre isso. O nosso primeiro tópico fala sobre aquele manipulador doce e gentil. Eu acho que esse é o pior. Eles são carinhosos, simpáticos, tem aquela cortesia, alguns dão presentes, ou melhor, usam de presentes o que eles nos dão para tirar algo de você. Muito comum? Muito comum. E na maioria das vezes essa pessoa quer afeto ou quer o poder, né? Então é muito comum a gente encontrar esse perfil. Pessoas conseguindo ou atenção ou afeto de alguém, ou mesmo o poder em alguma situação. Eu acho que essa questão do manipulador é mais frequente no ambiente de trabalho, né? Sim, muito frequente, né? Porque as pessoas entram num jogo mesmo de competitividade onde tudo vale. Vamos para a nossa tela interativa número 3, que fala sobre outro tipo de manipulador. Que manipulador é esse? Pobres vítimas. Pessoas manipuladoras são hábeis em fazer você se sentir culpado, errado e inadequado. Tudo para que você possa sucumbir realmente às exigências dele, aquela questão de ceder, né? Sim, e aí a gente entra num tema muito específico que é a culpa, né? A maioria das pessoas, quando elas, principalmente um perfil mais, que se apropria mais dessa culpa mesmo, ele tem muita dificuldade com isso. Se você coloca ele numa condição inadequada, se você faz ele sentir que ele não funcionou do jeito que alguém gostaria, ou a sociedade, ou a família, ele começa a se apropriar de uma culpa e aí gera um senso de um débito, como se ele tivesse que pagar isso, como se ele tivesse que devolver. E aí ele começa a tentar eliminar essa culpa. E como que ele vai tentar eliminar? Fazendo tudo que o manipulador está sugerindo que seria o modelo adequado de funcionamento. Eu acho que nesse caso a culpa nunca acaba, né? Esse crédito, esse pagamento, porque o manipulador vai lá, faz outra coisa, e aí a gente precisa pagar, né? Isso, então o tempo todo isso vai acontecer. É um ciclo, né, que vai se repetir o tempo inteiro. Agora eu vou pedir da nossa produção para colocar a nossa tela interativa número 4 no ar, que vai falar sobre outro tipo de manipulador. O persuasivo, aquele disco-riscado, sempre fala a mesma coisa. Eles persistem questionando e pedindo que você faça algo de novo, e de novo, de novo, quantas vezes forem necessárias, até conseguirem o que querem por exaustão. Persuasivo, que tipo de pessoa é essa, doutora? Eu acho que esse realmente é o perfil mais perigoso. Porque esse ele só vai descansar quando ele conseguir. Então ele é insistente, ele persiste e ele vai continuar realmente fazendo tudo para que a vítima acredite que é a melhor maneira, que é o melhor caminho seguir o que ele está sugerindo. Então esse perfil aqui, ele não descansa enquanto ele não consegue o objetivo. Inclusive, a gente até falou no nosso quadro de hoje, né, Saúde do Corpo e Saúde da Mente, falando sobre a voz que existe dentro de você, o mestre que existe dentro de você. Muitas vezes a gente, na nossa caminhada, no dia a dia, se vê em situações difíceis, com obstáculos em nossa frente, e aí a gente acaba se perguntando, né, o que eu devo fazer nesse momento? E muitas vezes a gente não ouve o nosso coração, aquela resposta que vem de dentro, o mestre que está falando com você, e acaba indo por outras pessoas, sim, né? Nesse sim. caso que isso acontece. Sim, aí a gente não pode esquecer que a vítima, ela também pode estar adoecida emocionalmente. E se ela estiver adoecida emocionalmente, ela é presa fácil. O manipulador, ele não consegue colocar isso em prática com uma pessoa bem equilibrada emocionalmente, porque ele vai perceber rápido.
Mas se a gente está ali falando de um perfil com um quadro de dependência afetiva, tudo que o manipulador fizer, ele está achando que é porque ele se preocupa, porque ele ama, porque ele quer cuidar. E aí ele é presa muito mais fácil, e aí isso aqui fica muito mais perigoso. Agora a gente vai entender outro tipo de manipulador, nossa tela número 5, que vai falar sobre os bajuladores. Eu acho que esse também é muito comum, principalmente no ambiente de trabalho. Não estamos falando de elogios ingênuos, mas de pessoas que são lisonjeadas, lisonjeadores, na verdade, apenas para se favorecerem. Esse perfil aqui, Nádia, ele é interessante porque esse é fácil de perceber. Né? Todo mundo percebe, nossa, chamam até de puxa-saco, né? Então esse perfil ele é muito comum, ele é fácil de ser identificado, mas também para uma pessoa que está com a autoestima baixa, que não está se sentindo legal, que não recebe elogios há muito tempo, de repente se conectar com uma pessoa usando essa estratégia de sedução, vai cair facilmente, porque tudo que ela queria era um elogio e de repente esse perfil aparece para encher o tanque da autoestima que estava baixo. Agora eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 6, que fala sobre outro tipo de manipulador, mentirosos e dramáticos. Manipuladores são muito inteligentes, a gente falou que Sim. eles vão se aperfeiçoando ao longo do tempo, Sim. né? Se questionados ou confrontados, irão chorar lágrimas de crocodilo, apenas para mais uma vez. Enfim, eu acho que esse também é bem característico, né, doutora? Sim, se nós olharmos para todos esses perfis, eles são muito repetidos o tempo inteiro. E não necessariamente a pessoa vai usar só uma forma. Tudo que a gente veio falando anteriormente, ela vai usar aquelas outras estratégias e essa também. Porque são estratégias de sedução. Ela vai testando que com cada perfil de pessoa, determinada estratégia dessa dá certo. Então esse perfil aqui, ele vai chorar, ele vai se mostrar o quanto que está triste porque você não atendeu a necessidade, a sugestão dele. Então esse perfil aqui é perigoso porque você, às vezes, enquanto não entendeu, vai se sensibilizar, vai sofrer com a pessoa pelo sofrimento que ela te apresenta. Muitas vezes a gente passa a noite sem dormir, né? Por conta Sim. dessa situação e a pessoa lá que aconteceu o problema está super bem. Né? Às vezes dando até risada, né? Verdade, porque conseguiu. Agora eu vou pedir a nossa produção para colocar a nossa tela interativa número 7 no ar, a nossa última tela interativa que fala sobre outro tipo de manipulador. Apeladores. Muitas vezes os manipuladores irão apelar de forma agressiva, suja e descabida, fazendo uso de justificativas e racionalização, usarão contra você tudo e qualquer argumento que acharem válidos, né, doutora? Sim, esse perfil aqui realmente vale tudo. E aí você vê realmente em cargos de poder, né, onde as pessoas vão tentar de tudo, todas as estratégias possíveis para ter o controle nas suas mãos. E aí vale tudo, inclusive coisas ilícitas realmente. Agressividade, tudo que já passa, que a gente não pode dizer que é light, né, que é brando. Então, nesse perfil, realmente já tem um risco maior. Eu acho que esse tipo aqui de manipulador se caracteriza realmente nas dramaturgias, né? A gente vê nas novelas, por Sim. exemplo, em filmes, pessoas fazendo qualquer coisa para se dar bem, a outra pessoa levar a culpa, né? Tirar alguma coisa da gaveta ou colocar alguma coisa na gaveta, realmente é além da nossa imaginação. Em toda novela tem esse perfil, né? Não dá para ter uma novela sem esse perfil, fica sem graça. É um apelador, com certeza. Agora, a gente deve generalizar. A gente viu, doutora, a respeito desses perfis, né? Sim. Característica desse manipulador. Agora a gente deve pensar sempre que a pessoa está buscando se dar bem, que ela é um manipulador ou não. Então, é como eu falei no início, é muito importante a gente saber diferenciar quando esse manipulador está dentro de um quadro patológico. Porque se for dentro de um quadro patológico, o objetivo é esse, sempre se dar bem, o mundo gira em torno do umbigo dele. Não existe regras, as regras têm que ser exclusivas, formatadas para ele. Então, quando se trata de uma estrutura patológica. Mas nós não podemos esquecer de pessoas que podemos dizer do ponto de vista saudável emocionalmente, mas que em alguma situação se veem até meio que obrigadas a usar alguma estratégia de manipulação para contornar determinadas situações. Agora, nesse caso, do nosso primeiro tópico que fala sobre doces e gentis, que é um tipo de manipulador,
de dar presentes e depois ele vai pedir algo em troca, a gente deve aceitar? Como lidar com essa situação? O que a gente deve fazer nesse momento? Então, na maioria das vezes a pessoa ainda não identificou, né? A partir do momento que você identifica, você deve mostrar para a pessoa que você está percebendo. Só que a gente não pode também achar que todas as pessoas que dão presente são manipuladoras, porque existe uma forma, uma linguagem de amor. Então, assim, a forma que você aprendeu quando você era criança, às vezes você ganhava muito presente do seu pai ou de uma tia, de alguém que quando ia te encontrar, te presenteava. Então, você entendia que aquilo era uma forma de demonstrar amor. E aí você passa a repetir isso de forma inconsciente, não necessariamente querendo se dar bem, mas querendo dizer para outra pessoa o quanto que ela é especial. Então, o presente nem sempre está caracterizado nessa forma de manipulação. Às vezes é uma linguagem de amor, de afeto, a linguagem de presente, porque foi a única forma que ela aprendeu a dizer eu te amo. E quando você identifica que realmente se trata de um manipulador, o presente é para te comprar, é para te conquistar, e aí você deve dizer, olha, obrigada, mas não precisava, da próxima vez você não precisa trazer, ou dá para outra pessoa, talvez tenha alguém precisando mais do que eu. Então, de forma muito sutil, você vai dizer para a pessoa que não está entrando no jogo dela. Então, isso é muito importante ser feito. Agora, o problema é como perceber, né? Como identificar esse manipulador. Sim. A gente já falou nessa questão dos perfis, que ajuda muito, mas e quando a gente não consegue perceber, quando a gente não tem essa sensibilidade? Por exemplo, alguns gestos, atitudes, quais são eles que a gente pode identificar? Não, você é um manipulador. Então, Nádia, como eu falei para você no início, o manipulador ele é muito experiente na forma de conduzir a vítima. Então, ele sabe como usar cada tom de voz, ele faz o que a gente chama de rapport, né? Se você fala mais alto, ele vai falar um pouco mais alto, ele vai se aproximar de você na linguagem. Se você é uma pessoa mais calminha, ele vai tentar falar mais no seu ritmo. Então, ele vai tentar te encontrar de alguma maneira, acessando você. Então, ele não vai usar o mesmo modelo com você, comigo ou com a outra pessoa. Ele sabe exatamente o tom de voz, a forma que ele deve se comportar para atingir aquela pessoa que ele está buscando naquele momento. Agora, por exemplo, a gente estava lendo vários artigos referentes a este assunto, a gente encontrou coisas que muitas pessoas duvidam. Por exemplo, o toque entre as pessoas, o olhar mais próximo, o chegar mais próximo, na verdade, isso pode ser uma verdadeira farsa, né? Uma verdadeira... é o primeiro sinal de que vai acontecer alguma coisa, né? Que ele quer nos manipular aí já começam a entrar realmente a fala, as orientações. Por quê, Nádia? Quem nunca ouviu aquela frase, né? Olha no meu olho, fala a verdade. Então, assim, geralmente o olhar direcionado faz você pensar que a pessoa está sendo verdadeira. Porque não tem aquele mito que dizem assim, a pessoa que desvia o olhar ou que baixa, que baixa o olhar, ela está mentindo. Então, o manipulador, ele sabe disso. Então, ele tenta fixar o olhar para te passar sinceridade, para você acreditar que ele está com você, que ele está falando a verdade. E a outra coisa é o toque. Muitas pessoas são carentes de afeto, de toque. Então, se aproximar tocando para algumas pessoas é fácil alcançar. Então, eles percebem essas duas sacadas, porque são bem interessantes e aí muitas vezes dá certo. Ô, doutora, a pessoa já nasce assim ou ela vai ganhando, digamos, essa habilidade ao longo do tempo? A gente falou que hoje as crianças já conseguem fazer isso, né? Sim, muito pequenas, inclusive. No consultório é uma frequente, eu atendo crianças de 3 anos em diante, então a gente vê o quanto que os pais muitas vezes estão sendo conduzidos. Você vê que é uma manipulação, lógico que num quadro infantil não é perigosa, mas é perigosa para a criança se os pais não ajustarem, porque ela vai se desenvolver nesse ambiente, realmente acreditando que ela pode tudo com o jogo de sedução, com a estratégia de manipulação. Então é muito comum você ver as crianças muito cedo já alcançando os pais de alguma maneira, e aí é hora de realmente ajustar para que isso não se instale na forma de funcionar, para que você realmente mostre uma nova forma de funcionar para essa criança e ela não acredite nesse modelo. Porque se ela acreditar nesse modelo, aí ela vai começar a colocar isso em prática e vai enraizando e aí realmente se torna um problema. Só que existe outra situação, existe aquela criança que não é freada pelos pais desde pequena e vai ganhando cada vez mais coisas, tendo essas atitudes. E existe uma outra questão que é
filhos de pais manipuladores, né? Que Sim. aprendem realmente Sim. com a convivência. Filhos de pais manipuladores aprendem, tem um modelo para copiar e outro modelo também, filhos de pais separados. Né? Porque quando eles estão na casa do pai é uma realidade, quando eles estão na casa da mãe é outra realidade. Então, para eles se adequarem a esses dois modelos, aí eles começam aquilo que a gente falou anteriormente, começam a usar uma estratégia de manipulação que naquele momento não é com a intenção de prejudicar ninguém, é com a intenção de se proteger. Se eu falar isso aqui, a minha mãe vai ficar triste ou vai me brigar. Se eu falar isso aqui, meu pai vai ficar triste ou vai me brigar. Então a criança começa a desenvolver duas formas de funcionar. Ela começa a entender que nem tudo que ela faz na casa do pai, ela vai poder fazer na casa da mãe. Aí também ela começa a aprender essa forma de funcionar que pode se instalar e ficar por toda a vida, né? Eu acho que ela vai se adaptando realmente, Isso. né? Vamos fazer isso porque aqui cabe na casa da minha mãe, aqui na casa do meu pai, e aí ela vai tentando ajustar isso. Se for só uma adaptação, ok, mas pode se instalar como forma de funcionamento. Ela pode levar essa forma de funcionar para os outros relacionamentos. Agora, doutora, essa pessoa manipuladora sabe que é manipuladora ou acha que é uma simples forma de conviver na sociedade? Não, ela não sabe que é manipuladora. Ela sabe que ela é muito especial, ela acha que o mundo gira em torno dela. Então, quando a gente está falando de uma estrutura de personalidade adoecida, ela realmente acredita que as coisas têm que sair do jeito que ela pensa, do jeito que ela imagina, que ela idealiza. Ela sofre, né? Em alguns casos não tem sofrimento, dependendo da patologia. Em alguns ainda tem essa sensibilização, essa da vivem a culpa. Mas quando a gente está falando de estruturas de personalidades adoecidas, na maioria das vezes não tem esse nível de consciência. É muito movido, direcionado pela patologia mesmo. Bom, doutora, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouquinho nós vamos ter participação através da nossa internet, através das redes sociais. E se você ainda não mandou a sua pergunta e questionamentos referente ao nosso tema de hoje, é só pegar o seu smartphone, o seu tablet, enfim, o que você tem disponível aí que tenha cadastrado o WhatsApp. Então anote, 92, código de Manaus, 981 11 45 12. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.